Olá, aqui é a Helga. O LifeSite News publicou um artigo falando do novo livro de Peter Zewald. Eu trouxe já um vídeo falando deste autor da biografia do Papa Bento XVI. E o interessante desse artigo publicado pelo LifeSite News estes dias é o fato de que ele fala, o Papa, do Anticristo. Não há muito a acrescentar. O artigo em si já traz tudo, então aqui vai o que diz. O Papa Emérito Bento XVI, em uma nova biografia, conectou o domínio do casamento homossexual e do aborto no mundo, de tal forma que não brota discórdia sem medo de punição, ao poder espiritual do Anticristo. Há 100 anos, afirmou Bento, na biografia escrita por Peter Zewald, todos teriam considerado absurdo falar em casamento homossexual. Hoje, a sociedade está sendo excomungada se opõe a ele. O mesmo aplica-se ao aborto e à criação de seres humanos no laboratório, acrescentou Bento. A sociedade moderna está no meio da formulação de um credo anticristão, e se alguém opõe-se a ele, é punido pela sociedade com excomunhão, prosseguiu. O medo desse poder espiritual do anticristo é então mais do que natural e precisa realmente da ajuda de orações de toda uma diocese e da Igreja Universal para resistir-se a ele. A biografia de mais de 1000 páginas, intitulada Benedikt der 16. Ein Leben, em alemão, Benedict XVI, The Biography, Volume 1, em inglês, está agendada para ser lançada em alemão no dia 4 de maio e em inglês no dia 17 de novembro. Um exemplar do pré-lançamento do livro foi obtido pela LifeSite News. Zewald foi coautor de vários livros com Bento XVI e também já publicou um livro de entrevista autobiográfica com o ex-pontífice. Após a morte de João Paulo II em 2005, Bento XVI, anteriormente conhecido como Cardeal Joseph Ratzinger, serviu como Papa da Igreja Católica até sua demissão surpresa em fevereiro de 2013. O Papa Francisco foi eleito seu sucessor em março de 2013. Para este livro, Zewald pôde ter muitos contatos com o Papa Bento XVI, bem como com seu secretário pessoal, o arcebispo Georg Genswein. Em um anexo a esse novo livro, Zewald publicou respostas do Papa Bento XVI sob o título Últimas Perguntas a Bento XVI. Essas perguntas, explicou o autor, haviam sido enviadas a Bento após muitas entrevistas com ele no outono de 2018. Muitas das perguntas de Zewald ficaram sem resposta, mas as que Bento respondeu encontram-se nesse anexo. Quando perguntado sobre a afirmação frequentemente repetida de que ele, como Papa, encontrou muitos bloqueios durante seu papado por parte da Cúria Romana, o Papa Bento XVI respondeu: os bloqueios vieram mais de fora do que da Cúria. Eu não queria apenas promover, em primeiro lugar, a purificação no pequeno mundo da Cúria, mas na Igreja como um todo. Explicando melhor seu pensamento, ele acrescentou que, enquanto isso, os acontecimentos mostraram que a crise da fé também levou especialmente a uma crise da existência cristã. Isso, continuou ele, é o que o Papa tem que ter diante de seus olhos. Quando Zewald perguntou se Bento tinha previsto tudo o que iria cair sobre ele, o Papa, no início de seu pontificado, tinha pedido aos católicos que rezassem por ele para que não fugisse dos lobos. Bento afirmou que a escala geralmente percebida de problemas dos quais um Papa pode ter medo é muito pequena. Claro, prosseguiu ele, eventos como o Vatilix são um incômodo e incompreensíveis para as pessoas do mundo em geral e profundamente perturbadores. Mas a verdadeira ameaça à Igreja, e com ela ao gabinete petrino, não vem de tais coisas, mas da ditadura mundial de ideologias aparentemente humanistas. Contradizer esta ditadura, explicou Bento, significa a exclusão do consenso básico da sociedade. Foi dentro desse contexto que Bento mencionou o Anticristo. A Igreja Católica ensina que antes da gloriosa segunda vinda de Cristo, a Igreja passará por uma prova final que abalará a fé de muitos fiéis. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra desvendará o mistério da iniquidade, sob a forma de um engano religioso, oferecendo aos homens uma aparente solução para seus problemas ao preço da apostasia da verdade, afirma o Catecismo da Igreja Católica. O supremo engano religioso é o do Anticristo, um pseudo-messianismo pelo qual o homem se glorifica no lugar de Deus e do seu Messias encarnado, acrescenta. O venerável arcebispo Fulton Sheen, em um sermão na rádio, em 1947, descreveu o Anticristo como um grande humanitário que falará de paz, prosperidade e abundância.
O anticristo não será assim chamado, senão não teria seguidores. Ele não usará meias vermelhas, nem vomitará enxofre, nem carregará uma lança, nem agitará uma cauda com flechas, como Mefistófeles em Fausto, afirmou Shin. Nosso Senhor nos diz que ele será tão parecido consigo mesmo, que enganaria até mesmo os eleitos, e certamente nenhum demônio que já vimos em livros ilustrados poderia enganar até mesmo os eleitos. Como ele virá, nesta nova era, para conquistar seguidores para sua religião? E continua Shin. Ele virá disfarçado de grande humanitário. Falará de paz, prosperidade e abundância, não como meio de conduzir-nos a Deus, mas como fins em si mesmos. Ele escreverá livros sobre a nova ideia de Deus, para adequar-se à maneira como as pessoas vivem. Ele induzirá a fé na astrologia, para fazer não a vontade, mas as estrelas responsáveis por nossos pecados. Ele explicará a culpa psicologicamente como sexo reprimido. Fará os homens encolherem-se de vergonha se seus semelhantes disserem que não são de mente aberta e liberal. Ele identificará a tolerância com a indiferença ao certo e ao errado. Fomentará mais divórcios sob o disfarce de que o outro parceiro é vital. Ele vai aumentar o amor pelo amor e diminuir o amor pelas pessoas. Ele invocará a religião para destruir a religião. Ele até falará de Cristo e dirá que ele foi o maior homem que já viveu. Sua missão, dirá ele, será libertar os homens das servidões, da superstição e do fascismo, que ele jamais definirá. No meio de todo o seu aparente amor pela humanidade e da sua fala lúcida de liberdade e igualdade, ele terá um grande segredo que não contará a ninguém. Ele não acreditará em Deus. E porque sua religião será a fraternidade, sem a paternidade de Deus, ele enganará até mesmo os eleitos. Ele criará uma contra-igreja, que será o macaco da igreja, porque ele, o diabo, é o macaco de Deus. Será o corpo místico do anticristo, que se assemelhará em todos os exteriores à igreja, como o corpo místico de Cristo. Na necessidade desesperada de Deus, ele induzirá o homem moderno, na sua solidão e frustração, a ter fome cada vez maior de pertencer à sua comunidade, que dará ao homem uma ampliação de propósitos sem necessidade de emendas pessoais e sem a admissão de culpa pessoal. Esses são dias em que o diabo recebeu uma corda particularmente longa. Os comentários de Bento podem ser sua mais forte condenação da ditadura do relativismo moral e da agenda LGBT, que tem sido repetidamente combatida por outros líderes católicos de alto nível, como o cardeal Robert Sarah, o cardeal Gerhard Müller, o cardeal Raymond Burke e o cardeal Walter Brandmüller, assim como o bispo Athanasius Schneider, entre outros. Foi em um discurso de abril de 2005, pouco antes de sua eleição para o papado, que o então cardeal Joseph Ratzinger introduziu o termo ditadura do relativismo. Ele disse a seus colegas cardeais que, hoje, ter uma fé clara baseada no credo da Igreja é muitas vezes rotulada como fundamentalismo, enquanto que o relativismo, isto é, deixar-se atirar aqui e ali, levado por cada vento de doutrina, parece ser a única atitude que pode lidar com os tempos modernos. Estamos construindo uma ditadura do relativismo que não reconhece nada como definitivo e cujo objetivo final consiste apenas no próprio ego e nos próprios desejos. Contra esse relativismo, observou ele, está Jesus Cristo. Ratzinger declarou: nós, porém, temos um objetivo diferente. O Filho de Deus, o verdadeiro homem. Ele é a medida do verdadeiro humanismo. Em 2017, por ocasião do funeral do cardeal Joachim Meissner, Bento XVI elogiou o cardeal Dúbia por viver uma profunda convicção de que o Senhor não abandona sua igreja, mesmo quando o barco está a ponto de emborcar. A igreja, afirmou Bento naquela época, tem uma necessidade particularmente urgente de convencer os pastores que podem resistir à ditadura do espírito da época e que vivem e pensam a fé com determinação.